Olá, você vai ver nessa edição. Prefeituras de Primavera do Leste e Rondonópolis devem atender determinações do TCE. Os detalhes agora no TCE Notícias. O TCE determinou que as prefeituras de Primavera do Leste e Rondonópolis suspendessem os atos realizados pelos respectivos executivos municipais. Mais detalhes na reportagem a seguir. Entre as medidas cautelares homologadas pelo Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso, que determinaram a manutenção de suspensão de processos licitatórios, está uma envolvendo a Prefeitura de Primavera do Leste, quando foram apontadas, por meio de representação externa, possíveis irregularidades no pregão presencial número 55 de 2021, no valor estimado de R$ 10.339.000. Certame que teve como objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de administração e gerenciamento informatizado para o fornecimento de combustíveis e lubrificantes, entre outros. Segundo o relator desse processo, o conselheiro José Carlos Novelli, foram identificadas falhas que afrontaram os dispositivos constantes na Lei de Licitações e na jurisprudência do TCE, em especial, restrição ao caráter competitivo do certame. Configurada na adoção do julgamento pelo menor preço global, com a consequente contratação de uma única empresa para a prestação de serviços tecnicamente divisíveis. Vale mencionar que o parcelamento do objeto da contratação não se trata de mera faculdade do gestor, mas da imposição legal expressa na Lei de Licitações e Contratos, de modo que é imprescindível a demonstração inequívoca da vantajosidade técnica e econômica para a sua não realização, em linha com a orientação expedida por esta Corte na Resolução de Consulta 21 de 2011. Via de consequência, constatei a ocorrência do perigo in mora, na medida em que a possível restrição do caráter competitivo do certame pode resultar em prejuízos ao direito de participação de outras empresas interessadas, mitigando a garantia da seleção da proposta mais vantajosa à administração e potencializando riscos de danos ao erário municipal, notadamente em face do envolvimento de valores vultuosos, como no pregão em análise. Também para evitar prejuízos ao erário, o TCE determinou que a Prefeitura de Rondonópolis suspenda os pagamentos feitos a uma cooperativa frente aos indícios de superfaturamento na medição dos serviços liquidados e já pagos pelo Executivo Municipal, conforme apontou o voto vista do presidente do TCE, o conselheiro Guilherme Maluf, em acompanhamento ao voto do relator, o conselheiro interino Luiz Henrique Lima. O contrato sobre fiscalização estipula a cláusula 10.1.1, que é o método de aferição do pagamento. A cooperativa deveria ser por hora de serviço. Todavia, com o amparo da evidência número 108 do relatório preliminar, entendo que há indícios de que o ente municipal aferiu indevidamente o quanto a ser pago, considerando os postos de trabalho em detrimento das horas de serviço, o que colide com a previsão disposta no contrato e, portanto, está preenchido o requisito de plausibilidade do direito alegado. Quanto ao perigo da demora, tem-se na espécie que o prejuízo ao erário ocorre a cada pagamento mensal. Além disso, a cláusula 9.1 do contrato estipula como tempo final de contratação a data de 13/8/2021, podendo ser o referido instrumento renovado automaticamente, razão pela qual se faz prudente a concessão de cautelar, para que se corrijam os critérios de medição para o pagamento e repelidos eventuais danos ao erário. Já a medida cautelar ligada à Prefeitura de Sinop foi homologada pelo Pleno frente aos indícios de irregularidades na desclassificação de uma empresa interessada no pregão eletrônico número 14 de 2021. Certame que teve como objeto a prestação de serviços de mão de obra de apoio administrativo e operacional para atender às demandas das secretarias municipais. E, por isso,
o Executivo Municipal deve mantê-lo suspenso e os atos dele decorrentes, conforme indicou o relator desse processo, o conselheiro Domingos Neto. Por isso, por consequência, para descartar o melhor preço obtido na licitação, é essencial que a administração fundamente adequadamente o ato de desclassificação, demonstrando de forma cristalina os motivos de impossibilidade de aceitar a melhor proposta. Como se nota, contrabalanceando todos os elementos contidos nos autos, é próprio concluir que a utilização dos instrumentos derivados do pregão eletrônico 14/2021, uma vez que enviados dos vícios transportados do procedimento licitatório, podem ensejar ônus mais gravoso ao município do que a suspensão da sua utilização e execução. Aliás, não é demais relembrar que a determinação da suspensão da contratação possui caráter reversível, podendo ser revista de ofício ou a requerimento, caso desapareçam suas razões fundantes. No meu entender, a única opção que resguarda o erário nesse momento é manter o deferimento da cautelar, sendo conveniente orientar que a administração pública detém a discricionalidade de praticar os atos necessários a fim de assegurar e comprovar a legitimidade do procedimento licitatório realizado ou tomá-lo isento de vícios, realizado as medidas corretivas, com observância do devido processo legal. Quanto aos recursos apensos a esse processo, o conselheiro relator votou pelo improvimento de um e que o outro restou prejudicado, posicionamento acolhido pela unanimidade do Pleno. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o endereço www.tce.mt.gov.br e também o nosso canal no YouTube em TCE Mato Grosso. Até mais!